Temos connosco a doutora Amélia de Almeida, que é psicóloga. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. É sempre um prazer poder estar aqui. Connosco também temos Agostinho Paulo, que é sociólogo. Boa tarde. Muito prazer, muito obrigado. Obrigado pelo convite também. Estamos aqui para dar o nosso contributo ao tema. Verdade. E está connosco também o antropólogo Vicente. Boa tarde. Sambo Vicente, Sambo penso que é Vicente. historiador, para não usurpar a área dos outros. Historiadora. Muito bem-vindo, Sambo Vicente, senhor historiador, ao nosso canal Aberta. Obrigado. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados e vamos falar sobre etarismo. Amélia, começamos por si, para entendermos primeiro o conceito de etarismo. Bem, de fato, ela assim apresentado, e desde já dar um boa tarde extensivo lá em casa, ele parece um termo que é novo. Por que ele é novo? Porque é um conceito que foi criado recentemente, que são aquilo que nós praticamos diversas vezes e fizemos conosco e com os outros. Porque viver em sociedade tem regras e normas e por vezes nós ofendemos e somos ofendidos sem saber. Então o que é isso? Este conceito vem em dois momentos. O primeiro momento é falar de questões da idade, mas não é só de idade idosa, mas é da idade de eu sentir e fazer o mais novo sentir que é mais novo. Aí chocamos um pouco com aquilo que é cultural. E isso, como diz muito bem o nosso historiador, o sociólogo aqui, vão nos enquadrar a levar os nossos hábitos e costumes. A nível de comportamento humano, quando uma senhora angolana já tem filho, ainda põe um calção e é criticada numa comunidade por usar esse calção, você já não tem idade para usar, isso já é mãe. É associar a idade à imagem. Não é? Exatamente. A mulher de alguém, o peso ainda é maior. Então, explicar que este conceito nós usamos, todos nós, infelizmente, e hoje então está a ser muito debatido, já tem lei, mas nós não sabemos que isso que nós fizemos é crime. Porque a nossa realidade, e vou sempre naquilo que é nosso, ensinou-nos a ver deste jeito. Como é que fica um senhor de 50 anos com calção e a dançar todo tipo de toque nas festas? E temos estado a ver vários vídeos. Para nós, esse não tem juízo. Esse já perdeu, já os foifos foram. Até hoje, há grande discussão entre casar. Então, falar de etarismo é conceitualizar que nós estamos a falar o que nós defendemos também. Por exemplo, dar um poder ao mais jovem. Não, esse mais jovem vai nos vender, esse não tem responsabilidade. Etarismo é isso. Estamos a falar de toda a discriminação e preconceitos também à volta Com da relação idade, à idade. É este problema que temos hoje, e é porque nós fomos educados que os mais velhos nos transmitem. E ainda há pouco tempo o nosso músico dizia, eu vou transmitir, porque já estou a sair. Muito bem. Se olharmos para aquilo que é também parte da nossa história e da nossa cultura, Vicente, que é historiadora, como é que nós podemos enquadrar a questão do etarismo? Bem, a sociedade teve sempre conflito geracional, mas agora penso que no decorrer dos tempos algumas situações têm acentuado muito, porque nas nossas comunidades o mais velho sempre ocupa o seu lugar e sobretudo daquele que transmite a experiência, aquele que conserva consigo a identidade, por exemplo, de uma determinada comunidade. E cada um sabia mais ou menos o seu lugar. Hoje, nós notamos que tentamos muitas vezes dizer, até na família, nós os jovens muitas vezes queremos até tirar o lugar dos mais velhos. Também já está velho, também esse mais velho fala muito, esse também. E nós notamos que os mais velhos muitas vezes ficam, inclusive, acanhados em querer transmitir essa experiência, porque também os jovens não deixam. E os jovens também, por sua vez, também sentem-se também acanhados, muitas vezes até assumir determinada responsabilidade, mesmo tendo capacidade, também com medo, por exemplo, de ser rejeitado. Portanto, aqui estamos a notar este conflito, que estamos aqui a dizer a questão do etarismo provoca. Portanto, isto não é só em relação aos mais velhos, mas também os mais velhos podem também criticar os jovens, dizer, por exemplo, que você não tem capacidade para isto. E nós notamos isso em várias feiras, tanto na vida
laboral, por exemplo, há este problema, e na vida política há este problema, por exemplo, entre os vários partidos políticos, há esse problema, luta geracional. Portanto, nós vamos notar em quase todas as esferas da sociedade a questão do etarismo. Portanto, mais velhos que rejeitam os jovens, com medo muitas vezes até de serem, ou seja, de perderem, por exemplo, o seu emprego, porque dizem que, olha, você, por exemplo, é formado. Né? E nós sabemos que o mais velho, e também tendo em conta o contexto, muitos, por exemplo, não se formaram, mas ele tem a experiência. E quando muitas vezes aparece um jovem engenheiro, vamos supor, numa determinada área, ele fica acanhado, fica com medo. E a questão é, fica com resistência, por exemplo, em receber e até transmitir a experiência a esse jovem. Por sua vez, os jovens também tendem também a dizer que não, esse mais velho não estudou, eu é que estudei. Portanto, eu é que devo assumir esta função. E estamos aqui a notar essa situação toda complexa que vai acontecendo. Agora, a questão que coloquei, como resolver isto? Antes mesmo de tentarmos ver a solução, passar também ao Agostinho enquanto sociólogo, para perceber de que forma esta crise e esta complicação entre gerações, não é, podem afetar a sociedade. De fato, o etarismo não é só para os mais velhos, mas também os jovens podem sofrer o etarismo, mas está mais ligado principalmente aos idosos, né? Aquela discriminação, aquele preconceito, aquele estereótipo que nós criamos, não é, com relação aos mais velhos, que o mais velho está acabado, que o mais velho... Isso tudo pode afetar a psique do mais velho, não é? E pode também afetar a sua qualidade de vida. E ele vai se encontrar numa situação de isolamento social. E isso pode lhe dificultar, não é, o modo como ele vai levar a vida. E como nós temos a ideia de que o idoso, não é, o mais velho é doente, é alguém que não tem mais força, não é? Isso acaba por afetá-lo ainda mais, de certa maneira. A questão do etarismo está muito ligada à educação, né? Que é algo que nós vivemos na família. Quando a família não valoriza, não é, o mais velho, não lhe dá o seu devido lugar, o seu devido posto dentro da família, então ali estamos a criar na mentalidade da criança, não é, a ideia de que o mais velho não deve ser respeitado. O mais velho deve ser tratado dessa maneira, conforme a família trata. E ela pode se manifestar também a nível institucional, pode se manifestar a nível político e pode se manifestar na família, como já disse há pouco, e também na comunidade. Aquela ideia de que para os mais velhos são feiticeiros, estás a ver? Então isso tudo acaba por afetar negativamente a psique, afeta a saúde também do indivíduo, do mais velho no caso, e de certa forma afeta também o desempenho cognitivo desse mais velho. Então, a falta de humanismo, não é? A falta de educação, são dois elementos, né, que concorrem, de certa forma, para o etarismo, para a discriminação com relação ao mais velho. Muito bem. Amélia, se olharmos para aquilo que é a realidade, normalmente quem é mais afetado com a questão do etarismo? Somos todos nós. Essa é uma grande realidade. Independente do género? É independente do género. É claro que, por termos a sociedade que temos, a angolana e do continente africano, e o maior número são as mulheres, então nós vamos olhar com mais acento para as mulheres. É quase proibido uma mulher com seus 40 anos, que é viúva, depois casar. O próprio filho adolescente não aceita. Mas é uma questão cultural? É uma questão cultural, é uma questão de aprendizado e é uma questão dos nossos padrões. Porque, de fato, e se olharmos um pouco para a nossa história, não roubando o papel do historiador, mas enquadrando hoje os modelos que estamos a desenvolver. Hoje, por questões econômicas, retiramos então os modelos de quem é mais velho. Hoje, quem é mais velho na família é quem traz e tem maior quantidade econômica. E o que é que acontece depois? Os ensinamentos, o saber andar, o saber ouvir, que aprende-se não nos livros, e ainda há dias a discussão era essa, aprende-se com os anos de vivência. Repara, nós, dentro do aparelho que é o cérebro, aprendemos a primeira coisa a andar, mas ainda hoje caímos, tropeçamos. Então, a competência e a experiência devem estar unidas. Eu acredito que temos, de fato, jovens promissores em todas as esferas, mas também temos, de fato,
mais velhos que precisam de estar com jovem. Eu até digo, onde está um jovem a liderar tem que ter 2 mais velhos. E onde está um mais velho a liderar tem que ter 2 jovens. Porque esse equilíbrio é necessário. É necessário nós entendermos o que queremos com a sociedade, porque quem cria as normas, as regras, o processo de evolução, se hoje essa evolução que nós chamamos ainda é necessária, a que ritmo? E cabe então os estudiosos, os investigadores, nos dizerem se esse etarismo, este preconceito, para nós africanos tem o mesmo impacto que tem para as outras nacionalidades. Mas se olhamos para aquilo que é a nossa realidade também enquanto africanos, sempre dissemos que os mais velhos acabam por ser as grandes bibliotecas vivas. Ainda é uma realidade desta maneira de pensar e de olhar para as pessoas que têm alguma idade já? Vicente? Sim, porque o tempo, em princípio, deveria transmitir, ou seja, dar essa capacidade ao mais velho de acumular experiências. A questão é que nós, muitas vezes, também preciso que se diga de passagem, é que rejeitamos as experiências. Os mais velhos ainda têm o seu lugar aqui em África. Mas o que é que está na causa desta rejeição que o Vicente fala, que muitas vezes vem por parte dos mais jovens em não querer aceitar a transmissão de conhecimento dos mais velhos? Já se falou, aqui podia ser também a questão de falta, até certo ponto, de educação, porque mais velho é mesmo mais velho, é biblioteca, continua a ser biblioteca. Aliás, quando nós falamos da tradição oral, ali aparece o mais velho, por isso que se diz que na boca do mais velho até pode ter dentes podres, mas as palavras são sempre sábias. Portanto, cabe a nós aceitarmos essa realidade. Agora, muitas vezes o nosso imediatismo, a falta de educação, muitas vezes queremos tirar o lugar do mais velho. E ali é aquilo que falou a professora Amélia, que nas nossas famílias, normalmente quem tem dinheiro é que acaba por assumir. E mesmo porque nós também deixamos. Nota que quando normalmente há um problema, as pessoas tendem a olhar para quem pode mais ou menos resolver o problema com mais rapidez. Então ligamos para aquele que normalmente tem mais dinheiro na família. E muitas vezes tiramos o papel do mais velho. Mas há certas situações que depois ficamos encurralados, que só devem ser resolvidas com a presença do mais velho. Então, você não vai resolver um problema, por exemplo, do alambamento longo, sem a presença do mais velho. Por mais dinheiro que você tenha, mas você necessitará do mais velho ali. E para aquelas famílias muito mais conservadoras, eles não aceitam essa ideia de ir ali um amigo. Portanto, é preciso procurar saber, por exemplo, a questão do Kanda, o responsável da família. É preciso saber quem é o responsável do clã. E ali sim, o mais velho vai ter o seu papel. Agora, quando nós menosprezamos isso, temos essa questão de crise de valores. As nossas famílias muitas vezes até, infelizmente, não sabemos o historial da nossa família. Aqui estamos a falar, por exemplo, a questão dos nossos mazumbo, as nossas origens remotas. Isso nós aprendemos com os mais velhos. É preciso que os mais velhos nos digam que não, nós viemos daquele local. E nota que hoje, sobretudo por causa dos vários problemas de terra agora que temos, quando o mais velho não nos transmite as nossas origens, o nosso zumbo, ficamos com problemas. Então, é preciso que os mais velhos assumam o seu papel. E nós jovens sermos mais humildes. E estamos aqui a dizer, não só na família, mesmo nos locais de trabalho. Pois é, olhamos também para a questão profissional. Sim, porque a questão profissional, e aqui é um outro problema que precisamos abordar de forma muito mais aberta. Nota que hoje, quase que nos nossos locais de trabalho, há muito problema, há muita questão mística agora. Por quê? Porque o mais velho tem medo de tirar o lugar. O jovem também quer ali permanecer. E então as pessoas vão recorrendo a questões místicas. Estamos a falar de questões que acontecem no dia a dia. Hoje há muito feiticismo nos locais de trabalho. Há muita gente que vai recorrer a casas obscuras porque quer se assegurar. O mais velho não tem competência, ele sabe que não se formou e não se capacitou, não teve formação continuada, mas ele também quer permanecer naquele lugar. E muitas vezes ele faz resistência quando vê, por exemplo, um jovem que é formado, ele resiste. Com forma de se assegurar, então vai recorrer a práticas místicas. E nós notamos. E normalmente quando alguém assume, por exemplo, um jovem, vamos supor que assume essa responsabilidade, e quando vemos mortes misteriosas, de repente o jovem morre. Mas por quê? E quando nós formos lá ao fundo, vamos notar que afinal houve essa situação. Portanto, parece ser coisas simples, que muitas vezes nós ignoramos, mas isso acontece. E estamos não só no local de trabalho, mesmo até entre os políticos, há esse problema. Portanto, quando se fala muitas vezes da transição geracional e política, há resistências também. A questão é, como é que os mais velhos, por exemplo, aceitam os jovens na vida política? E como é que, por exemplo, os jovens veem, por exemplo, os mais velhos na vida política? Não há conflitos? Será que há consensos?